O segredo para estudar 12 horas por dia, sem sofrer. A maioria das pessoas acredita que estudar por 12 horas seguidas é impossível, ou pior, que só é possível com sofrimento. Se você já tentou passar o dia inteiro com a cara nos livros e acabou exausto, frustrado e sem lembrar nem metade do que estudou, saiba que o problema não é você. O problema está no método. A verdade é que estudar por longos períodos não precisa ser uma tortura. Quando você entende como otimizar o cérebro, a produtividade dispara sem que o cansaço tome conta. O erro da maioria? Achar que estudar mais tempo significa aprender mais. Mas estudar por horas sem estratégia é como tentar encher um balde furado. Você se esforça, mas o conhecimento escapa. O segredo não está no tempo, mas na forma como você organiza esse tempo. E não se trata de fórmulas mágicas ou truques vazios. São técnicas reais baseadas em neurociência e princípios filosóficos de autoaperfeiçoamento que qualquer pessoa pode aplicar para transformar sua rotina de estudos. Se você já se perguntou como encontrar motivação, como ser disciplinado ou até como parar de ser preguiçoso nos estudos, prepare-se. Nos próximos minutos, você vai descobrir como otimizar sua rotina para estudar longas horas sem sofrimento. E o melhor, de um jeito eficiente, equilibrado e que realmente funciona na prática. Estudo prolongado não é a solução. Tem gente que acha que estudar 12 horas por dia é o caminho para o sucesso. Mas será mesmo? A verdade é que o cérebro humano não foi projetado para manter foco absoluto por tanto tempo. Quando se tenta forçar um estudo prolongado sem estratégia, o que se ganha não é conhecimento, mas exaustão. A mente sobrecarregada começa a perder eficiência, e aquele tempo que deveria ser produtivo vira um grande desperdício. É como tentar correr uma maratona sem se hidratar. Em algum momento, o corpo simplesmente desiste. A chave não está na quantidade, mas na qualidade do estudo. Estudar com atenção plena, aplicando técnicas eficazes, é muito mais poderoso do que apenas acumular horas na cadeira. Por exemplo, imagine um atleta que passa o dia inteiro treinando sem descanso. O resultado? Lesões, fadiga e queda de desempenho. O mesmo acontece com o cérebro. Se ele não tiver pausas estratégicas, o aprendizado se torna superficial. O segredo para absorver conhecimento de verdade está na intensidade e no método, não no tempo bruto dedicado. Então, em vez de tentar vencer pelo cansaço, o ideal é otimizar o aprendizado. Sessões de estudo bem planejadas, combinadas com momentos de descanso, permitem que o cérebro processe melhor as informações. E mais do que isso, evitam a frustração e a perda de motivação. A questão não é só como estudar mais, mas sim como estudar melhor. E para isso, encontrar um propósito e cultivar a persistência fazem toda a diferença. Motivação e persistência. Nenhuma técnica de estudo funciona sem um propósito bem definido. Afinal, como ser disciplinado quando não se sabe exatamente por que está estudando? É aí que entra a importância de encontrar uma motivação real. Quem estuda apenas por obrigação logo se vê travado pela preguiça e pela procrastinação. Mas quem entende o que está em jogo, seja uma carreira dos sonhos, uma transformação de vida ou um objetivo maior, desenvolve um senso de urgência e consistência. Sem essa motivação interna, qualquer obstáculo vira desculpa para desistir. Só que motivação, por si só, não sustenta o progresso no longo prazo. A chave para continuar mesmo nos dias difíceis é a persistência, o famoso grit. Pense em um maratonista. Ele não confia apenas na empolgação do início da corrida, mas na disciplina para continuar até a linha de chegada. O mesmo vale para os estudos. Haverá dias em que a preguiça vai bater, a matéria parecerá difícil e a vontade de parar será enorme. Mas é justamente nesses momentos que a persistência precisa entrar em cena. Uma forma prática de treinar essa mentalidade é criar um compromisso público. Por exemplo, contar para amigos que está estudando para um concurso ou uma prova específica aumenta a responsabilidade. Outra estratégia é ter um sistema de recompensa. Após cada semana produtiva, permitir-se um pequeno prêmio, como um filme ou um passeio. Assim, estudar deixa de ser um fardo e se torna um hábito sustentável. Mas claro, nenhuma estratégia funciona se a pessoa não souber como organizar seu tempo de forma eficiente. Técnicas de estudo. Estudar por longos períodos sem pausas pode parecer produtivo, mas na realidade é um caminho certo para a exaustão. O cérebro funciona melhor em ciclos e a técnica Pomodoro prova isso. O método é simples: estudar por 25 minutos com foco total e, em seguida, fazer uma pausa de 5 minutos. Depois de 4 ciclos,
a pausa aumenta para 15 ou 20 minutos. Isso mantém a mente fresca, evita o esgotamento e aumenta a retenção de informações. Parece simples, mas a diferença na produtividade é absurda. Além do Pomodoro, variar os métodos de aprendizado também faz toda a diferença. Em vez de apenas reler anotações, testar-se com questões, ensinar o conteúdo para outra pessoa ou fazer mapas mentais acelera o aprendizado. A mente precisa ser desafiada para consolidar conhecimento, e o estudo ativo sempre vence a passividade. Imagine alguém tentando aprender um idioma apenas lendo gramática, sem falar ou ouvir nativos. O progresso seria muito mais lento do que o de alguém que pratica de forma ativa, certo? Com os estudos, a lógica é a mesma. Outro fator essencial é eliminar distrações. Redes sociais, notificações e multitarefas sabotam a concentração mais do que se imagina. Criar um ambiente de estudo adequado, silencioso, organizado e livre de distrações potencializa a qualidade do tempo investido. Aplicativos como Forest ou Cold Turkey ajudam a manter o foco ao bloquear sites e manter a disciplina. Mas mesmo com uma rotina organizada, o corpo também precisa estar preparado para sustentar essa performance mental. Equilíbrio e atividade física. Muita gente subestima o impacto que o corpo tem no aprendizado, mas pense nisso. Como encontrar motivação para estudar se o corpo está exausto, a mente sobrecarregada e a energia lá embaixo? A verdade é que o cérebro e o corpo estão completamente conectados. Ficar o dia todo sentado, sem movimentar-se, reduz a circulação sanguínea e afeta diretamente a capacidade de concentração. Em contrapartida, pequenas pausas ativas, como alongamentos, caminhadas curtas ou até algumas flexões, ajudam a oxigenar o cérebro e aumentam o foco. Além das pausas ativas, exercícios físicos regulares fazem uma diferença gigantesca na disposição mental. Atividades como corrida, musculação ou até yoga liberam endorfina, reduzem o estresse e melhoram a qualidade do sono. E não precisa ser um treino exaustivo. 30 minutos de caminhada ao ar livre já são suficientes para mudar completamente os níveis de energia e clareza mental. Grandes filósofos estoicos como Sêneca e Marco Aurélio valorizavam o cuidado com o corpo justamente porque sabiam que uma mente afiada precisa de um corpo saudável. Outro fator essencial é o sono. De nada adianta estudar por horas se o cérebro não tiver tempo para consolidar as informações. Quem dorme mal tem dificuldades de memorização, sofre com cansaço mental e perde a capacidade de resolver problemas com clareza. O ideal é manter uma rotina de sono bem estruturada, respeitando de 7 a 9 horas de descanso por noite. Sem isso, nenhum método de estudo, por melhor que seja, será realmente eficiente. Mas tão importante quanto o esforço individual é o poder de uma boa comunidade de estudos? Comunidade de estudo. Estudar sozinho pode ser um desafio enorme, especialmente quando a motivação começa a oscilar. É por isso que fazer parte de uma comunidade de estudo pode ser um dos maiores impulsionadores da disciplina. Quando se está cercado por pessoas com objetivos semelhantes, a responsabilidade e o compromisso aumentam naturalmente. É como na academia. Treinar sozinho exige muita força de vontade. Mas quando se tem um parceiro, a chance de desistir diminui. Nos estudos, o mesmo princípio se aplica. Além do suporte emocional, grupos de estudo também ajudam a fixar o aprendizado. Explicar conceitos para outra pessoa, debater ideias e trocar insights aceleram a retenção de informações. Imagine alguém tentando aprender filosofia estoica apenas lendo sobre ela, sem discutir suas aplicações práticas. Agora, pense na diferença que faz conversar com outras pessoas sobre como aplicar os princípios estoicos na vida real. O conhecimento se torna mais concreto, mais vivo e muito mais fácil de internalizar. Outra vantagem é a troca de estratégias e materiais. Sempre há alguém que descobriu um resumo incrível, um curso gratuito ou uma técnica de memorização diferente. Plataformas como Discord, Telegram e grupos no WhatsApp permitem criar essa rede de apoio de forma acessível e dinâmica. Mas, no fim das contas, não adianta apenas absorver conhecimento se ele não for colocado em prática. O verdadeiro segredo está em transformar todo esse aprendizado em ação e mudar a própria vida para sempre. Agora que você sabe o segredo para estudar por longas horas sem sofrer, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar caindo na armadilha de estudar até a exaustão sem estratégia,
Ou vai aplicar essas técnicas para transformar sua rotina de estudos de uma vez por todas? Porque, no fim das contas, não é sobre quanto tempo você passa estudando, mas sim sobre como você estuda. Se realmente deseja mudar sua vida, comece agora. Ajuste sua rotina, teste o método Pomodoro, movimente-se mais, encontre uma comunidade e, acima de tudo, mantenha a disciplina. A diferença entre quem alcança resultados extraordinários e quem fica pelo caminho está na ação. O que você aprendeu aqui só terá valor se for colocado em prática. Então, qual será seu primeiro passo? E se quiser continuar aprendendo mais sobre desenvolvimento pessoal, estoicismo e como mudar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode te levar ainda mais longe nessa jornada de autoaperfeiçoamento. Agora, mãos à obra!